bem lá atrás, lá nos fundos, aquela estrutura que a gente está vendo lá atrás é a estrutura da fronteira da Venezuela. A partir dali já é território venezuelano. E aqui no lado brasileiro, como a gente pode ver, 3 blindados do Exército fazendo a segurança, um reforço, a Polícia Rodoviária Federal, muitos imigrantes aqui tentando atravessar. Quando a crise na Venezuela estourou e o presidente Nicolás Maduro foi preso, a decisão da chefia foi imediata, me mandar aqui para a fronteira com a Venezuela. Eu saí de Brasília no sábado à noite, peguei um voo de 3 horas até Boa Vista. De lá, eu andei mais 200 quilômetros num carro alugado, numa estrada bem esburacada, trechos com asfalto e sem asfalto, até chegar aqui na fronteira do país com a Venezuela, na cidadezinha de Pacaraima, uma cidade de 30 mil habitantes. A primeira impressão que eu tive foi que as pessoas que estavam chegando da Venezuela estavam muito assustadas, né, com muito medo do que estava por vir. E para entender o impacto real da crise na vida das pessoas, eu decidi atravessar a fronteira. Segui de carro por 12 quilômetros até a cidade de Santa Helena do Airém, onde eu entrei em supermercados, conversei com as pessoas e ali também pude observar como que elas estavam impactadas com toda essa situação que estava acontecendo no país. Depois eu resolvi seguir por mais 80 quilômetros até o povoado de São Francisco, que é uma comunidade indígena que recebe nessa época do ano muitos turistas que sobem o Monte Roraima. Nessa localidade eu também pude conversar com comerciantes, muitos deles com muito medo de que o fluxo de turista caia para aquela região. Por quê? As pessoas com medo do que está acontecendo no país deixam de comprar os pacotes turísticos para conhecer essa região da Venezuela, conhecido Gran Savana. Toda essa área no sul da Venezuela é muito militarizada. A cada 15 a 20 quilômetros eu encontrava com um posto de controle do Exército. Em nenhum momento eles pediram para revistar meu carro, nem pediram meu passaporte. Apenas faziam uma visualização no interior do veículo e mandava eu prosseguir. Depois de passar percorrendo mais de 200 quilômetros no interior da Venezuela, de conversar com as pessoas, de sentir o clima da vida local, resolvi voltar aqui para a fronteira. Durante todo esse período fui mantendo comunicação com a minha chefia, mandando a localização em tempo real nas localidades que tinham internet e avisando sobre a minha situação dentro do país vizinho, que é uma situação de bastante medo, como eu disse, bastante tensão. Então depois dessa jornada retornei aqui a Pacaraima, onde continuo colhendo essas histórias dos venezuelanos e vendo a situação aqui na fronteira. O primeiro posto de imigração que a gente passa, a primeira barreira do Exército, fica a cerca de 1 quilômetro de onde eu estou. Bem lá atrás, lá nos fundos, aquela estrutura que a gente está vendo lá atrás é a estrutura da fronteira da Venezuela. A partir dali já é território venezuelano. E aqui no lado brasileiro, como a gente pode ver, 3 blindados do Exército fazendo a segurança, um reforço, a Polícia Rodoviária Federal, muitos imigrantes aqui tentando atravessar, né? Muitos deles são os chamados sacoleiros que vão para o Brasil só para fazer compras por causa da escassez de comida na Venezuela e voltam no fim do dia com as mercadorias para vender. E na outra parte aqui, muitos veículos também de venezuelanos que, ao chegar aqui e ver esse reforço na fiscalização, acabam se assustando e não ingressam no Brasil, com medo dessa fiscalização rigorosa, de necessidade de apresentar a documentação do veículo, documentações pessoais. Então eles esperam a poeira baixar aqui na fronteira para ingressar no Brasil no período em que não tem essa fiscalização toda.